Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Glória a Que Deus Deus. venha abençoar a cada um que está assistindo essa live. Que Deus possa trazer muita graça, muito conforto. Nosso eterno, querido e bondoso Deus. Chegamos diante de Tua presença, Pai, nessa noite, para falar contigo, Senhor Deus amado. Pedimos a Ti, Pai, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor, à nossa oração. Pai amado, eu não sei qual o problema, não sei qual a situação, Senhor Deus, em que os nossos amigos estão compartilhando conosco, Senhor Deus, nesse momento. Eu não sei qual situação eles estão passando. Mas eu peço a Ti, Deus amado, por uma bênção, por um milagre, por uma porta aberta, Senhor Deus, por uma providência, um escape, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Assim, meu Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, meu Pai, conduza, que nós possamos, meu Pai, ministrar, Senhor Deus amado, um bom ensinamento nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bom estarmos, louvando e glorificando a Deus nessa noite. Verdade. E com um tema muito interessante, A igreja da atualidade de hoje, a igreja que nós estamos vivendo, estamos aí curtindo, Que estamos vendo hoje em dia. E vocês, meus amigos que estão aí, pastores, presbíteros, levitas, pessoas comuns, cidadãos, vocês têm a oportunidade aí de estar conversando com a gente, colocando suas perguntas. Nós temos aqui o Bispo Edinaldo, que está aqui com a gente, nos ajudando aqui. Então, vai fazendo as suas perguntas, vai dizendo aí, amém, sobre o que nós vamos estar conversando, qualquer dúvida, em nome de Jesus, que pode ir entrando, vai compartilhando também, falando para outras pessoas, Que nós estamos aqui com esse tema que é interessante, para a glória de Deus. Amém? A igreja agora. O que o senhor está achando desse momento agora da nossa igreja? Sabendo que lá atrás, a igreja foi criada com um intuito, Ela veio de um processo que era uma sinagoga, antigamente a sinagoga, e Jesus veio para mudar, para transformar. E houve muita luta no começo, Muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo aí. Resistência, Ficou meio difícil, e essa mudança. E se deu ali, a igreja foi inaugurada em Atos 2, e ali foi descida do Espírito Santo, Exatamente. E como que o senhor vê a igreja antigamente? Como que era a união? Como que o senhor vê? A igreja primitiva, assim pode dizer, que nasceu ali, através da descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, ali deu uma direção, um novo ânimo para os discípulos e para todos aqueles que estavam ali. A igreja primitiva, ela tem uma visão tanto quanto diferente, dos dias de hoje, da igreja atual, dia de hoje, porque nós vemos que na igreja primitiva, a igreja crescia na comunhão, na oração e no partir do pão. Na comunhão, na oração e no partir do pão, E ninguém buscava status, A liderança não buscava status. A igreja crescia e eles tinham prazer, Eles tinham prazer no sofrer pelo Evangelho, E então, hoje é o contrário do que a gente vê nos dias de hoje, Você qualquer lugar que você vai, qualquer igreja, ministério que você vai, sempre existe uma palavra ali de autoajuda. Não existe assim. Hoje são raras as igrejas que, olha, nós vamos pregar a palavra e a palavra diz isso. Porque ao analisarmos as Sagradas Escrituras, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, Deus ele nos exorta a viver em santidade. Deus nos corrige a todo momento. A todo momento. E então,
E isso não mudou. Isso não mudou. Deus continua sendo o mesmo, a palavra dele continua sendo a mesma, mas, porém, o evangelho está sendo pregado de uma forma um tanto quanto light, né? Não há uma palavra de correção, não há uma palavra. Então, isso não é culpa do povo, não é culpa do povo. Isso é parte da liderança que de 25 anos, de 20 anos para cá, começaram a trazer um evangelho tanto quanto, vamos dizer assim, um evangelho light, né? Para que as pessoas pudessem ser abençoadas, né? Em todos os cultos, né? Nunca tem uma palavra assim, olha, assim diz o Senhor, você tem que arrumar a tua casa, você tem que se posicionar, você tem que ser um adorador verdadeiro e fiel. Essa é a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Interessante, né? Alguém que tem alguma pergunta, que está nos acompanhando? Helena Pavan está dando a paz. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Pastor Rodrigo assistindo. Pastor Rodrigo, Deus abençoe, meu querido. Que a bênção seja na tua vida. Seja orando pela gente para a glória do Senhor. Michel Martins. Michel, Deus abençoe. Michel, Deus abençoe, apóstolo. E Lucimara Santos está dando boa noite. Lucimara de Bitinga. Oh, glória. Beijo grande, Deus Lucimara, abençoe. minha pastora. Deus abençoe. Cidade de Bitinga. Eu estive recentemente fazendo um encontro de casais na cidade de Bitinga. Reunimos lá muitos casais. A igreja reservou um espaço no restaurante lá e teve muitos casais que foram restaurados, casamento, muitas dúvidas foram tiradas. Enfim, foi uma bênção muito grande lá na cidade de Bitinga. E nós estamos próximos, aí perto, para voltarmos lá, para fazermos em outro ministério. O ministério do nosso querido amado pastor Marcelo lá. Grande abraço, pastor Marcelo também. Maria Silva assistindo. Então, dando a paz. Deus abençoe. Deus abençoe, Maria, paz. Então, falando sobre a igreja, antigamente a gente via que muitas pessoas veio para Jerusalém quando desceu o Espírito Santo, e era tão, assim, chamativo, né? O poder de Deus era tão grande que as pessoas vinham e não iam mais embora. Isso. E ficou lá. Exatamente. E a igreja foi crescendo nesse sentido também, porque havia muita cooperação. Havia as pessoas que doavam, né? Para os apóstolos, terreno, posse, para que alimentasse as pessoas. Havia amor, eu acho, né, naquele tempo. E isso trazia o quê? É uma coisa que hoje em dia nós estamos vendo pouco. Vendo muito pouco os milagres. Exatamente. Nós vemos Pedro passeando, né, indo para ir orar. E quando ele estava indo para a oração, encontrou aquele rapaz que não podia levantar, paraplégico, e por interesse, que também é interessante, muita gente não sabe disso, é que pessoas que tinham defeito físico não podiam entrar na sinagoga. Exatamente. E pessoas que não tinham posses também. Isso. Só pessoas que frequentavam a sinagoga, eram pessoas que tinham dinheiro, né? E pessoas perfeitas, porque se tivesse algum defeito físico, alguma coisa, não poderia frequentar. Não poderia ter acesso. Então, Jesus, eu creio que ele quebrou esse paradigma, né? Porque Jesus, a pregação dele era para pessoas pobres. Isso. Ele começou a pregar em portos portuários, havia muita prostituta, havia muitas pessoas que nem Pedro, pessoas que não tinham estudo, pessoas mais pobres. Ele quebrou esse paradigma. Exatamente. Ele trouxe para a igreja isso daí, a igreja primitiva. Então a gente sente que era mais amor. Né? Isso. Na igreja primitiva, as pessoas vinham mais em busca do Espírito Santo. E quando era alcançada, não voltavam mais, né? Quando era alcançada. E hoje em dia, como você disse da palavra, as palavras estão sendo meio, a gente está vendo nas igrejas aí, uma palavra mais branda, né? Isso. Não há tanta... Porque uma palavra para ser completa, ela tem que exortar, consolar e edificar. Exatamente. Então, nós temos visto hoje em dia um negócio mais diferente, né?
Não é mais aquele... É que as pessoas fazem a obra por amor, né? Por aquela, sabe, querendo ver os milagres. Hoje em dia, eu não sei, a gente está vendo muito poucos milagres. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, ele fala exatamente sobre isso, que virão os dias, né, em que nós vamos procurar profetas que massageiem o nosso ego, mensagens que me façam, né, feliz, né, mas na verdade são falsos profetas. São falsos profetas. E quando o apóstolo Paulo ele escreve isso para Timóteo, né? Ele está dizendo, olha, vamos chegar nos fins dos dias em que as pessoas, alguns, vão ter comichão nos ouvidos, porque não aceitam a palavra sã doutrina. A sã doutrina, eles não aceitam. Então vão ficar desesperados. Não, eu prefiro alguém que venha profetizar e massagear o meu ego, dizer, não, tem uma bênção para você, olha, Deus está mandando dizer para você assim, assim, isso é gostoso, é bom demais, você ouvir. Mas, na verdade, nós temos que nos corrigir todos os dias, todo dia, porque quando o apóstolo Paulo também escreve lá em Gálatas 2:20, diz assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, logo já não há mais na minha boca piadinha, logo já não faço mais aquilo que não agrada ao Senhor. Eu tenho que andar de acordo com o Senhor. Eu tenho que pensar Cristo, andar Cristo, falar Cristo. Né? E quando Cristo habita em mim, quando Cristo habita em você, logo você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e já não há maldade em você. Já não há mais maldade em você quando você está cheio da presença do Senhor. Você está cheio da presença do Senhor. Você não mais se alegra em fazer parte de rodinhas. Salmo de número 1. Você não faz mais, você não tem mais prazer nisso. Você quer o quê? Você quer sempre estar falando do reino. Sempre. Você é cheio de Jesus, você sempre tem está falando do reino. E o que nós vemos hoje, principalmente em algumas lideranças de igreja, são piadinhas, são palavras que não agradam ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, que não sai da minha boca nenhuma palavra torpe, mas que toda palavra seja para edificação do meu irmão. Tem que ser isso. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos vivendo hoje em dias meio complicados, assim, em relação às nossas igrejas, nas nossas comunidades, em relação a isso. Não se tem mais aquela busca, né? Não tem mais aquela presença do Espírito Santo, aquela glória. E isso aconteceu, eu pude presenciar com um pastoriano, e passou a pandemia. Isso. A pandemia trouxe uma grande mudança para nossas igrejas de hoje. As igrejas de hoje, eu creio que são muito voltadas a marketing, exatamente, muito voltadas a tecnologias. Se você não vai em nenhuma igreja hoje que tem um telão, que a moda agora tem que ter um telão do tamanho... Tem que ter jogo de luzes. Jogo de luzes, tem que ter tudo assim. É um negócio tremendo que tem que ser. Mas a gente sente a falta ali, muitas vezes, da busca do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas estão indo para a igreja em busca de comunidade. Eu vou numa igreja que eu não preciso me preocupar, que eu vou deixar meu carro no estacionamento e ter segurança. Isso. Eu vou numa igreja que eu não preciso me preocupar com as minhas crianças, porque as minhas crianças vão ficar numa salinha. Eu não preciso me preocupar de sair da igreja, porque a igreja vai ter restaurante. Então, eu já vou sair da igreja, eu já caio no restaurante. Exatamente. Então, a igreja hoje se tornou, eu creio assim, como uma babá. Uma babá. Se não tiver minha mamadeira, eu não vou.
Se não tiver minha chupeta, eu não vou. Se não me fizerem cafuné, se não me carregarem no colo, eu não vou. Exatamente. Então, qual que é a busca que está tendo hoje em dia? Será que é isso? Depois da pandemia, muitas pessoas se desviaram, muitas igrejas fecharam, Isso. né? Muitas igrejas deixaram de existir. Por quê? Porque entrou a apostasia. Apostasia, exatamente. Apostasia. Nós tivemos um congresso aqui em Arujá. Quem foi, não foi, olha, foi uma vez, sabe que foi. Nós tivemos lá um representante da Sociedade Bíblica e também ele é secretário de Cultura em São Paulo. E ele disse uma coisa que me deixou assustado. Me deixou assustado. Ele disse que foi no Rio de Janeiro, e ele ficou sabendo e foi ver em duas igrejas, apóstolo, que estão tirando a Bíblia. Já estão tirando, já não estão lendo a Bíblia direito, já não estão, sabe, pedindo para as pessoas trazer Bíblia. Então, é um negócio que está acontecendo hoje meio espantoso. É Muito verdade, espantoso. é verdade. Muitas pessoas não querem mais ir para a igreja. Se não tiver o que a igreja tem para oferecer para ela. Hoje em dia, como o apóstolo mesmo disse, né, igrejas com suas poltronas confortáveis, com um telão lá, e quando vai se ministrar, falar algum versículo, aparece no telão, ou seja, a pessoa já não precisa mais nem levar a Bíblia para o culto, né, não precisa mais. A diferença antes da pandemia, há uns 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, jovens se reuniam na igreja para a busca do batismo com o Espírito Santo. É verdade. Oração, joelho no chão, né? As crianças não tinham uma salinha para as crianças ficavam no banco. E às vezes dormia ali no colo da mãe ali, mas ela ficava no banco, mesmo dormindo, mas ouvindo a palavra. Né? E essas coisas foram se perdendo, e a tendência, se nós não entrarmos em oração, chamarmos a responsabilidade de toda a liderança, de todas as igrejas da nação, a tendência é a gente caminhar para o desfiladeiro. Nós temos que buscar, quando nós falamos sobre a igreja primitiva, lá em Efésios 1:29, né, diz assim, a vós foi dado não só o privilégio de crer na palavra, como também de sofrer por ela. E eles sofriam, quando eles se reuniam para cultuar, eles chegavam felizes, porque foram açoitados, foram espancados, foram apedrejados em amor ao Evangelho. Eles chegavam todos felizes, contentes. E hoje, se o irmão ou a irmã olhar para outra com um olhar feio, não, eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério. Então nós temos que rever o conceito de Jesus em nossa vida. Será que hoje em dia, pastor, as pessoas morreriam por Cristo? Como antigamente, no início ali do Evangelho, Constantino, pegava as pessoas, os cristãos, jogava ali dentro da arena, soltava os leões, fazia fogueiras, queimava, que nem Joana d'Arc, punha, se tratava como feitiçaria antigamente, quem carregava a Bíblia, quem amava Jesus. Será que hoje em dia seria assim? Às vezes eu tenho um receio, até eu fico orando muito por isso. Qual é o futuro da igreja? Para onde nós estamos declinando? Para onde nós estamos indo? Aonde a igreja do Senhor está caminhando? Nós estamos vendo coisas que saem muito fora do propósito, da realidade de Deus. A falta de interesse do povo em querer buscar o ensinamento dentro da palavra, né, é o que tem proporcionado esse estado de frieza espiritual na igreja. Né? A igreja atual, hoje, ela está vivendo um momento de frieza espiritual muito grande. Isso eu relato no meu livro que eu estou escrevendo,
né, sobre o estado de frieza da igreja. Né? Não há mais busca. Se você vê lá no livro do profeta Oséias 6:3, o Senhor diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Da mesma forma com que você rejeitasse a mim, eu rejeitarei a vocês e aos seus filhos. Olha só para você ver a gravidade disso. Deus não está só rejeitando você, mas está rejeitando aos seus filhos também, para não serem sacerdotes na presença do Senhor. O povo ele está sendo levado por ensinamentos estranhos que acontecem dentro das igrejas, de cada coisa, cada barbárie que a gente vê acontecendo dentro das igrejas. E eu não estou falando apenas de erro, de pecado grave que acontecem, né, com a liderança. Eu estou falando do ensinamento, como os pastores, a liderança das igrejas hoje, eles retêm o ensinamento verdadeiro para poder ensinar coisas que não está escrito, não está. E quando eu sou muito analítico em relação à palavra do Senhor, analiso profundamente, e pode ser quem for que estiver pregando, se a pessoa que estiver ministrando, ela sai 1 centímetro, 1 vírgula, sai fora da palavra, eu já sei. Então, o que acontece? Hoje, muitos preleitores, apóstolo, usam um certo grau de conjectura. O que eu entendo com conjectura? Conjectura é você ajudar o que está escrito. Como é que eu posso querer ajudar aquilo que está escrito na palavra do Senhor? Como é que eu posso querer fazer isso? Eu, um simples mortal. Então, hoje você vê pregações em congressos, em seminários, pregações de coisas assim que você nunca ouviu falar e nem acha, muitas vezes, base bíblica para aquilo que está sendo pregado. Né? Por quê? Porque pregar hoje, porque Jesus veio ao mundo, né, para salvar, isso já é uma pregação que já está ultrapassada, isso já não... Quando na verdade é a mais pura verdade, que está escrito na palavra do Senhor. Acho que a santidade, né? A santidade também teve um certo declínio. A gente vê muitas coisas aí que não dá para a gente entender das proporções que a gente entende da Bíblia, né? Porque existe uma doutrina na Bíblia, existe algo na Bíblia a ser seguido. Não é assim, oba-oba, Não. Venha do jeito que tu tá e permaneça, não. Há uma mudança. E, por incrível que pareça, tem pessoas que vêm para a igreja até pior. Até pior. Porque, às vezes, o temor, falta de temor, porque nós somos a carta viva do Senhor. Nós somos verdadeiramente a igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que está sendo pregado, ao confronto, porque se a Bíblia não nos confronta, se a Bíblia não nos confrontar, Isso. não há conversão. Exatamente. Porque eu entendo a conversão não é um simples fato de eu ir na igreja, erguer minha mão e falar, olha, aceitei Jesus, eu estou convertido. Ou então eu passei pelas águas batismais. Existe um processo. Não, a conversão, ela é... Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos nos convertendo. Exatamente. Aprendendo, voltando para Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, erguendo as nossas mãos e pedindo perdão a Deus para nos corrigirmos. Esse é o papel da igreja. Eu entendo assim. Exatamente. Que a gente vem de uma vida de pecado, uma vida lá fora de muitas coisas, muitos transtornos, e as coisas vão nos virando assim, entendeu? E temos aí esse momento agora, né? Isso. Da Igreja do Senhor. Apóstolo, quero, juntamente com o senhor, aí, mandar um oi aí para a pastora Eurides. Pastora Eurides é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, muito Deus grande. abençoe, minha amada. Foi minha pastora aí durante Glória alguns a Deus. anos, ali da IBM. Obrigado, pastora. Logo você vai Pastora, estar aqui também, hein? com certeza.
pastora Wedja. pastora Wédia, pastora esposa do bispo Edinaldo. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora Wédia. Maria Silva, pastora Maria Silva. Josi Anderson. Essa Josi Anderson, ela é de Bitinga também. Ela é de Bitinga. Esposa do pastor Anderson. Stephanie, minha filha. Beijo grande para minha filha Stephanie. Deus abençoe, Stephanie. Lucimara. Alessandro Vieira. Nosso querido, amado pastor Alessandro Vieira. Aleluia. Glória a Deus. Luciana. Deus abençoe, Luciana. Meu pastor Jorge Romão. Pastor Jorge Romão, nós vamos te convidar você para vir aqui também. Tá bom? Não falte não. Não falte não. Grande amigo é nosso pastor Jorge Romão, da Igreja Assembleia de Deus, Sementes da Fé. Glória a Deus. Ministério sério, viu? Ministério sério. Conheço o pastor Jorge Romão já há quase 50 anos, viu? Nós se conhecemos. Muito bem. Maria Ruiz. Amém. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado. Continue conosco aí. Perguntas, envia perguntas. Querem tirar dúvida aí de qualquer assunto? Convide nós. Amém. Amém? Pode falar conosco. Então, estamos aí nessa jornada aí da mudança da igreja, não? Hoje em dia, pastor, o que o senhor acha, apóstolo? De muitas pessoas dizendo, não preciso mais ir para a igreja. A resposta... Porque não dá para entender. A resposta está dentro do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, onde o autor diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Então, você precisa sim estar na presença do Senhor dentro de uma igreja, ministrando, sendo ministrado. Você precisa sentir o calor do Espírito Santo ao ver o teu irmão, a tua irmã ali falando em línguas, saltando, chorando. Você precisa. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Porque, como foi dito no começo da reunião, né, o crescimento da igreja se dava na comunhão, no ensinamento dos apóstolos e no partir do pão. Na comunhão, no ensinamento dos apóstolos e no partir do pão. Exatamente. Até é engraçado porque na bênção apostólica fala sobre a comunhão, né? O que é a comunhão? Comunhão é ter o mesmo pensamento, andar no mesmo propósito. É isso que nós estamos tentando implantar com os pastores, né? A comunhão. Andar no mesmo propósito, andar no mesmo espírito, para que a glória de Deus venha intensificar. A igreja precisa entender isso. A igreja não vai para frente, a igreja tem que retornar. É que nem a conversão. Nós temos que voltar aos princípios, voltar à realidade que Jesus deixou para a gente. É verdade. Naquilo que se tange a Paulo, quando era Saulo, que encontra Jesus ali no caminho, né, na estrada, e Jesus diz para ele: agora você vai entender o que é padecer pela igreja, padecer por mim. A igreja hoje, se você falar em padecer, se você falar, a pessoa não vê mais. A pessoa não vê mais. Não, eu quero carro novo, por amor ao não, Evangelho. eu quero carro novo, eu quero Pessoa casa, não, eu quero, ó, não, que eu falei, se não tiver uma igreja que se adapte a mim, eu não vou. Então a igreja tem que se adaptar a mim. Tá assim, não é mais aquela igrejinha lá que a gente ia, que sentia, como o irmão disse agora, sentia a presença de Deus, chorava na presença de Deus, chorava de ver os milagres acontecendo, pessoas levantando de cadeira de rodas, cego enxergando, milagres acontecendo. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Exatamente. Alguma coisa aconteceu, porque se Deus está sempre com a gente. Agora, será que nós estamos com Ele? Será que a igreja está no caminho correto com Ele? Apóstolo, é importante a gente deixar que
Não é generalizando essa situação. Sim. Muitas igrejas que a gente vê poder, a gente sabe que há poder, pessoas sendo batizadas. Tem muitas igrejas, muitas. Nós não estamos generalizando, mas uma grande maioria da igreja hoje está vivendo uma frieza espiritual raquítica por causa da palavra, pela falta da palavra nas igrejas. Recentemente, apóstolo, eu estive em Brasília, né? Estivemos ali reunidos com alguns apóstolos e eu pude presenciar, sentir ali um sobrenatural de Deus ali. No momento em que eu estive ali, nós fomos muito bem recepcionados ali pelo apóstolo Amaury, pelo apóstolo Nazaré, que estão nos acompanhando aí. Ali, apóstolo, eu aprendi coisas maravilhosas com o Espírito Santo. Nós estávamos, entre muitos ensinamentos que nós tivemos ali, eu ensinei eles ministraram, me ensinaram também, mas um dos ensinamentos que me chamou muita atenção foi que tinha um profeta conosco lá, né, e ele falou assim, nós estamos em quantos aqui? Nós estávamos ali mais ou menos uns sete pessoas. Ele falou assim, então, se eu tenho uma nota de 50 reais, eu tenho 50 reais na minha carteira, quando eu me reúno com vocês, eu já não tenho mais 50 reais. Porque os meus 50 reais eu tenho que dividir com vocês. Vocês fazem parte, vocês têm parte nesses 50 reais. Aqui eu fiquei pensando, analisando, falei, isso é comunhão. Isso é comunhão. Eu já não tenho mais. Se eu tenho aqui 90 reais, logo eu já não tenho mais 90, eu tenho só 30. Porque 30 é do meu apóstolo, 30 é do meu bispo, né? Então, esse é o pensamento que a igreja tem que resgatar hoje. A igreja tem que resgatar. Recentemente, eu soube de uma situação, os obreiros tiveram comigo, foram falar comigo, acerca de um pastor, claro que não vamos dizer o nome, né, por uma questão ética, mas o pastor ele não quis saber da situação do obreiro, simplesmente ele quis saber dos interesses dele. Deixa o obreiro morrer. Deixa o obreiro morrer, não quero saber, eu quero saber dos interesses. E isso não é financeiro. E isso não é uma atitude de um servo de Deus. Então, por isso, a igreja caminha a passos largos por essa frieza muito grande. A igreja primitiva, apóstolo, né? Muito rápido aqui, nessa história, a história da eclésia, a história da igreja. A igreja primitiva, ela surgiu, só que o adversário da nossa alma procurou acabar com a igreja. De que forma? Ele pegava os crentes, matava, né? Ia para o Coliseu, né? Um lugar ali onde é muito visitado, né? Um ponto turístico, muita gente chora e acha bonito, mas aquele Coliseu foi palco de terror para a vida de muitos cristãos. Foram jogados lá, junto com os leões, foram queimados vivos lá, enfim. Sofreu essa perseguição. E o adversário tentou fazer o quê? Acabar com a igreja, colocando esse medo. Mas a cada um que morria, surgia 10, a cada um que morria. Então, os imperadores, Nero, Constantino, esses imperadores eram seguidores implacáveis da igreja. Eles perseguiam os cristãos mesmo. Né? Nero chegou a colocar fogo em Roma e colocar a culpa sobre os cristãos. Olha só para você, Nero, ele matou a primeira mulher dele e colocou culpa no cristão. Matou a segunda, colocou culpa no cristão. Casou pela terceira vez, matou a terceira mulher e colocou culpa nos cristãos. Como se já não bastasse, né, essa loucura de Nero, ele matou a própria mãe. Então ele não queria ver o crescimento da igreja. O adversário tentou de todo jeito. Só que a arma do adversário, vou pular aí para não se estender muito. A arma do adversário nos dias de hoje ele não quer matar o crente, ele não quer tirar o crente da igreja. Ele quer deixar o crente lá dentro da igreja. Ele quer deixar o instrumento dele lá dentro da igreja para perseguir o pastor, para perseguir o líder, para perseguir. Hoje a estratégia dele é essa, é seminar dentro da igreja para tentar enfraquecer a igreja.
Sabe o que me dói hoje, na igreja hoje? Eu analiso assim, que a mídia na igreja, ela é boa. Só que é como se fosse uma faca. Uma faca você pode cortar carne, legumes, fruta, ela tem a sua utilidade. Mas uma faca pode matar também. Isso. Então a mídia errada, ela pode denegrir e está denegrindo muito a igreja hoje em dia. A gente pode ver pela internet as sátiras que está tendo. Isso. O povo não está percebendo isso. Mas tem muito crente rindo de crente. Exatamente. E reino dividido não Subsiste. não subsiste. Então são muitas pessoas que você vê, às vezes na mídia coloca pessoas pulando no Espírito Santo, tá, até no Espírito Santo está pulando e as pessoas rindo, né, dando risada. Tem não vou falar o nome, tem um menino aí também que foi, e se tornou todo mundo rindo, todo mundo querido. Se soubessem o que é blasfema para o Espírito Santo, meu temor é tão grande sobre isso. Ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Então, é algo polêmico, é algo muito sério, é algo que está batendo hoje. As igrejas hoje estão sendo degradadas. A gente vai nas igrejas, as pessoas brincam, falando inglês lá, aquela frase, sabe? Tá assim, tá tudo. Isso daí, se fosse no passado, sem vergonha. Sem vergonha, igreja. Sem perdão cortar o senhor aqui, eu quero mandar junto com o apóstolo um oi para o apóstolo Claudino Gonçalves. Apóstolo, beijo grande no seu coração, viu? Vai se preparando aí também aí. Amém. Robson Galhardo, ô pastor Robson, Deus abençoe. Saudades, viu? Deus abençoe, te amo em Cristo Jesus. Pastor Claudemir, nosso Claudemir, querido. Deus abençoe, meu amado. Nosso querido, amado pastor Claudemir. Pastor Gesmiel Bruno. Eita, Gesmiel Bruno, glória a Deus. Pastor Gesmiel Bruno, ele é da Ministério Água Viva, lá da Rua 30. Lá no Barreto, lá. Estamos lá visitar. Filho da minha querida pastora Vicentina. Um amor de uma família muito linda. Glória a Deus, pastor Gesmiel. Evangelista Emiliana Leite, pastor evangelista Emiliana Leite, Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado aí por estar nos acompanhando. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Senta o dedo aí, compartilha aí conosco aí, mande aí sua pergunta, vai mandando aí, tá bom? José Carlos, pastor José Carlos, né? Deus abençoe, pastor José Carlos, um prazer muito grande tê-los aí nos acompanhando aí, viu, pastor? Obrigado, viu? Forte abraço, Deus abençoe. Jéssica Bagnoli, minha filhona lá no litoral, né? Beijo grande, minha filha. Pai te ama muito, viu? Deus abençoe, viu? Logo, logo o papai está indo almoçar aí na sua casa, viu? Tá bom? Eu tenho compromisso com algumas igrejas lá no litoral também, vai viu? fazer um peixe para nós lá, hein? Oi, tá vendo? Vamos trazer um peixe aí para a foto, assim, né? Carlos Jorge, meu querido amado pastor Carlos Jorge, lá de Bitinga. Deus abençoe. Pastor Jorge, esposo da nossa querida pastora Érica, né? Deus abençoe grandemente toda a cidade aí de Bitinga, viu? Deus abençoe. Logo, logo aí a gente não tá aí fazendo uma caravana para conhecer o Conselho de Pastores aí, viu? Tá, gente? Vamos ver essa agenda aí e nós vamos estar aí junto com vocês aí, viu? Beijo grande, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Deus abençoe. Obrigado. Wesley Silva acabou de entrar, tá mandando a paz. Wesley Silva. Wesley, glória a Deus, meu amigo, meu guerreiro, meu companheiro de serviço, Wesley. Deus abençoe, Wesley. Wesley, olha, não esqueci não, eu quero a tua banda aqui em Arujá, quando nós fizemos o louvorzão, hein? Tá? Quando nós fizemos o louvorzão, ele é lá de Guararema, congrega numa igreja linda lá. Wesley, beijo grande aí pro seu pastor, para vocês aí, viu? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Logo, logo estaremos em Guararema aí também. Glória, vamos estar juntos. Então, como eu estava falando, isso que está acontecendo, essa degradação
vamos dizer assim, da igreja, né? A igreja virando gozação, pastores, né? A gente olha, não é esse instinto, eu vou até dizer dessa maneira, não é uma palhaçada. A igreja não é uma palhaçada assim, de fazer os outros rirem. Pastores não são palhaços. São homens, eu creio que são homens ungidos, pessoas trazidas por Deus, que têm que passar muitos processos para chegar ao pastorado, e muitas vezes chegar para estar passando por isso. Né? Um dos pontos, apóstolo, que enfraquece a igreja, né, é a falta de viver o primeiro tema que teve aqui semana passada, junto com o bispo, foi Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não, hoje, né, cada um tem o seu ministério, eu cuido do meu ministério, eu cuido das minhas ovelhas, né, não reconheço aquele ministério, não reconheço aquele outro. Quando, na verdade, o Salmo 133 está dizendo assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não os irmãos só da sua igreja, não os irmãos só da minha igreja, não. É nós, é um corpo. É um corpo, porque quando nós chegarmos no céu, apóstolo, não vai ter um cantinho lá para a Assembleia de Deus, não vai ter um cantinho para a Pentecostal da Bíblia, não vai ter um cantinho para... Não, é a igreja. Só existe duas igrejas. Eu costumo falar isso. Só existe duas igrejas. Uma que vai ficar e uma que vai subir. Então, vai subir pessoas da Deus, vai subir os irmãos da Deus em amor, vai ter irmãos da Assembleia de Deus, vai ter irmãos da Pentecostal, vai ter irmãos da Brasil, é uma igreja que vai subir. É a igreja que vive o Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E uma coisa importante, que hoje os pastores, muitos pastores, nós vamos subir, pegar esse gancho, nós vamos subir. Só que tem uma coisa, a Bíblia declara que os pastores vão ter que dar conta das suas ovelhas. Exatamente. Então, o que acontece? Nós vamos ter, isso que precisa... Na minha visão, no conselho, é o seguinte: as ovelhas não são nossas. Exatamente. Vamos dizer assim, são arrendadas. Vamos colocar assim. Então, Deus arrendou 10 para um, 20 para outro, para nós estarmos cuidando, para levarmos para o aprisco. Só que temos que tomar cuidado com os lobos. Exatamente. Temos que tomar cuidado com serpentes, com os escorpiões, tem que tomar cuidado com as moscas que vêm sobre as ovelhas. Então nós temos que zelar por isso. Só que temos que entender uma coisa, que as ovelhas não são nossas. Se você colocar, eu estava vendo outro dia, eu achei um vídeo, achei muito legal. Se você pegar, você tem 10 ovelhas, eu tenho 50 ovelhas, e o bispo Edinaldo tem 200 ovelhas. E se a gente misturar todas, você misturou todas as ovelhas lá, todas as ovelhas de um aprisco só. E você chegar e chamar as tuas ovelhas, elas vão vir. Exatamente. Se eu chamar as minhas ovelhas, elas vão vir. Se o bispo chamar as ovelhas dele, vai se separar. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Exatamente. Isso. Ovelha, elas quase não enxergam. Isso. Ela tem audição boa. Só que acontece, ela reconhece, e muitos pastores têm medo de perder as suas ovelhas. Por isso enclausula. E parece uma coisa, que quanto mais medo tem, mais perde. Mais perde. Né? Então nós temos que entender isso. A união não vai consolidar só, vai trazer... As pessoas vão olhar que nem olha, que gostoso está sendo. E do conselho. Que coisa maravilhosa está sendo. Essa comunhão, os pastores que estão chegando. Os pastores hoje não estão aí, o Douglas, o pastor Cláudio, Bispo Amanda. Pessoal, todo mundo que está chegando, que se achega, é aquela comunhão, é tão gostoso estar com vocês, é tão gostoso. Estamos no louvorzão que a gente realizou, está todo mundo junto ali, sabe, se abraçando. O pessoal do louvor de uma igreja ou da outra se integrando. Sabe, essa comunhão que é gostoso. Viver isso, a igreja viver isso. E deixar um pouco essa questão que eu estou falando de
de gozação, sabe? Exatamente. Isso daí me entristece tanto, me entristece tanto. E eu vejo as pessoas, hoje, até pastor dando risada e apoiando isso. Não tem uma visão de Deus, não tem a presença do Espírito Santo. Quando eu dou risada do meu irmão, do meu líder, do meu pastor, quando eu estou dando risada disso, é porque eu não tenho o Espírito Santo. Isso é fato. Isso é fato. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem a mente cauterizada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, aquele que dá risadinha, vou falar um exemplo aqui bem rapidinho. Aquele que dá risadinha, eu dou risadinha daquele meu irmão lá. Né? E quando eu vejo ele, quando eu encontro com ele, né, a situação pode ser diferente no homem que tem a visão segundo a ótica de Deus e o homem que não tem. Quando eu vejo um irmão que ele está numa praça, ele está passando por uma praça, e de repente ele encontra uma mulher, uma pessoa do sexo oposto, e começa a conversar com aquela pessoa ali, então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai pensar assim, olha, o pastor, o amigo, a pastora está evangelizando, olha que bênção, que o Senhor seja com ele. Essa é a pessoa que está segundo a visão de Deus. Aquele que faz a piadinha, aquele que dá risadinha, ele vai pensar o quê? Oh, olha só o pastor, olha só, olha, a irmã está conversando com o irmão na praça, o pastor tá... Então, ou seja, o que Tito fala? O Tito fala assim, todas as coisas são boas, são puras, para aqueles que são puros de coração, mas todas as coisas são más para aqueles que são maus de coração, cuja consciência já está até corrompida, né? Então, não tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, ele fala assim, não, vamos orar pelo COPRA, vamos orar pela União, pela cidade, vamos orar por tudo, para que tudo dê certo, porque o reino é um só. Não existe reino para o ministério A, para o ministério B, reino para o ministério C. O reino é um só. Vamos orar para que Arujá seja um corpo realmente ali onde o Senhor venha se agradar de todos, todos os irmãos. Nós temos que entender isso, a atualidade da igreja hoje. Queridos, tem tantos pastores que não têm condição. Eu vejo assim, não tem condição de trazer um artista, que para mim hoje a igreja se tornou um alvo de marketing, muita gente ganhando dinheiro em cima. Né? Que nem nós vemos aí, a irmãozinha está lá com a igreja, vamos dizer no Barreto, como um bairro, uma igreja pequena, está batalhando, está lutando lá, dando sangue, muitas vezes trabalha o dia inteiro, vem correndo, suando, vai lá, trabalha, aquele intuito e ora e busca, e vai atrás de ovelha, só que ele não tem dinheiro de trazer um artista. Verdade. Não tem dinheiro de trazer um artista. E um artista hoje para vir na igreja, tem artista que está cobrando 50 mil, 60 mil, 90 mil para vir numa igreja, um cantor. E muitas igrejas não têm esse privilégio. Não tem esse privilégio. E tem igrejas que vivem em cima disso. Vivem em cima desse mastro. Todo mês tem que trazer um artista. 2 meses tem que trazer um artista. Verdade. Para eles 90, 100 mil, entendeu? Então traz o artista, muita gente vai atrás de quem? Vai atrás de quem? Do artista ou de Jesus? Vai atrás do artista. Vai sair cheio do Espírito Santo? Vai ver milagres acontecer? Não. Vamos ver um artista e acabou. Mas tem muito pastores que não pagam, tem muitos pastores que não aceitam. Uma parábola. Eu acho correto. Uma parábola bem rapidinha, né? Que tinha um rapaz que ele gostaria muito de pregar na igreja, ele queria pregar na igreja, e ele teve um congresso, né, uma convenção, e ele falou, pastor, posso pregar? Não, você não pode pregar não. Está vindo aí um pastor aí de renome, aí, de nome internacional, está vindo aí, vai para a igreja. E quando foi anunciada, a igreja lotou
lotou e tinha gente do lado de fora para ver a celebridade do preleitor. E esse rapaz ficou do lado de fora. E ele ficou do lado de fora da igreja chorando. Puxa vida, eu queria tanto pregar. E de repente, ele olhou do lado ali, ele viu Jesus. E ele falou para Jesus, Jesus, eu queria tanto pregar, por que eles não deixaram pregar? Jesus falou assim, eu também queria estar lá dentro, mas não me chamaram para estar lá. Só para dar uma amenizada no clima, tá bom? Mas é para meditação profunda. Mas é isso aí mesmo, infelizmente, muitos lugares são assim. Muitos e muitos lugares. Mas o que acontece hoje? Existe no mercado financeiro, em todo lugar, existe o quê? A lei da oferta e da procura. Da oferta e da procura, certo? Então, se um artista está cobrando caro, por quê? Porque tem quem paga. Quem tem paga e está sendo procurado. Hoje, se você for na mídia, se você fizer alguma coisa engraçada, daqui a pouco vai estar todo mundo te chamando. Entendeu? Então, é a lei da oferta e da procura. E é um mundo que infelizmente, está acontecendo isso. Mas vamos orar. Mas eu creio que Jesus está entrando com providência. Eu creio que nós estamos aqui não é à toa, que Deus nos chamou para uma obra. E essa obra é para nós estarmos unindo as igrejas, trazendo as igrejas. E queria dizer que essa conversa são opiniões. Nós temos opiniões como pastores. Nós já estamos numa estrada já há algum tempo, já sofremos, já passamos. Então, o que nós falamos aqui, nós estamos vendo já há muito tempo, né? Muito tempo. Foi o que eu disse, como será? Eu estava conversando com meu filho outro dia, como será a próxima geração? É preocupante. A próxima geração o que nós trazemos, o que nós passamos. Hoje, graças a Deus, os nossos filhos, a maioria dos filhos dessa geração passada estão na igreja. E estão segurando um pouco a barra, mas está difícil. Está difícil. Está difícil. Deixa eu mandar um oi aqui. Vamos mandar um oi aqui para o nosso irmão Gilberto José da Silva. Irmão Gilberto, Deus abençoe. Saudade de você, meu guerreiro. Saudade de você, hein? Qualquer hora eu vou aparecer aí junto com a Eva. Aí nós vamos tomar um café. Eu, você, a pastora Eva e a Dani. Eu quero que você venha uma hora aqui, né, participar numa reunião conosco aqui, juntamente com o apóstolo Rogério, tá? Venha participar com a gente aí, tá bom? Deus abençoe. Tá firme na Way? Manda um beijo lá pro Leandro, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Jesus. Pastor Rodrigo Oliveira. Pastor Rodrigo está mandando a paz. A paz, meu pastor. Deus abençoe grandemente, viu? Em nome do Senhor Jesus, que você e toda a tua casa, teu ministério, teu chamado, seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Perdão, pastor, pode continuar, pastor. Não, nós estamos falando dessa igreja hoje de marketing, né? E como vai ser o futuro? Vai ser complicado. Meu medo é que daqui a pouco não vai ter mais igreja mesmo. As pessoas não querem mais ir para a igreja, então vão ficar em casa, vendo pela internet, dizimando, mandando pix. Simples demais, né? Porque... Apóstolo, deixa eu aproveitar e dar um recadinho aí também. Dia 27, próximo agora, nós vamos ter uma marcha para Jesus aqui na cidade de Arujá. Tá bom? E você e a sua casa é nosso convidado especial para estar nesse dia. A Marcha para Jesus não tem bandeira de igreja nem de ministério, é para Jesus. Então ali vai se reunir todos os irmãos de todas as igrejas do ministério. É fantástico, uma coisa maravilhosa, é muito gostoso, você sente a presença do Senhor, porque no trajeto da marcha a gente para em alguns lugares, fazemos oração, apresentamos a prefeitura, delegacias, hospitais, então muitas pessoas vêm ali, são abraçadas ali por povo que está ali na marcha. Você é o nosso convidado. No dia 27, nós estaremos aqui na marcha, saindo da marcha aqui da Avenida Amazonas, aqui do centro da cidade. Tá bom? Vai ser muito bom. Quero convidar os meus amigos pastores aí que vierem de fora, que vierem do interior. Pode vir, a gente arruma um lugar aqui para vocês ficarem aqui em casa, aqui, tá bom? Vamos hospedar vocês aí, tá bom? Meus pastores, meus amigos, que quiserem vir para a marcha,
tá bom? Tá convidado, diversas cidades aí estão convidadas aí para estarem, né, nesse evento aí, que vai ser um evento muito bom, muito bacana aqui na cidade de Arujá, tá bom? Conto com vocês. Então, glória a Deus por se lembrar disso, olha que maravilha. E nós teremos ali na concentração, está sendo divulgado aí pelo Facebook, pelo Instagram, nós estamos aí com o QR Code, né? Para você se inscrever na marcha para a concentração. Já tem uma bicicleta novinha. Eu vi, muito Novinha, linda, linda, bonita. azul. Tem vários prêmios, camisas também vai ser sorteadas, camisas da marcha.